Olá! O tema de hoje foi inspirado por uma sugestão de uma inscrita que colocou nos comentários de por que tem pessoas que fogem de ver gente conhecida na rua, por que torce para não encontrar ninguém conhecido, por que se encontra, tenta até disfarçar, fazer de conta que não viu, e não são pessoas com quem ela tem algum problema, discussão, não, nada contra a pessoa até é legal, ela gosta, mas ela prefere não se conversar, não interagir com pessoas conhecidas quando ela está em lugar nenhum, na rua, no corredor do prédio, enfim. E isso é uma coisa bastante interessante, porque se a gente for pensar, ninguém nasceu assim. Todo mundo nasceu com muita vontade de interação, de dar risada com as pessoas, de brincar, de chamar atenção, de querer gente perto. Isso é uma necessidade básica do ser humano. Se a pessoa chegou nesse ponto, coisas foram acontecendo ao longo do caminho, e é isso que eu quero conversar com vocês. Que tipo de coisa que pode ir acontecendo, por que a pessoa chega nesse ponto, toma essa decisão, porque é uma decisão consciente, e como lidar com isso tudo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você opções a cada vídeo de assuntos com os quais você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia, para se trabalhar, para se conhecer, se entender melhor, quem sabe mudar aí bastante coisa em você. Eu mesmo não atendo, apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição ou pelo WhatsApp, bem mais prático de pegar as informações objetivas, horários, valores, local de atendimento, que é a região da Avenida Paulista para quem está em São Paulo, ou online para qualquer lugar, até mesmo para quem está em São Paulo. Então vamos lá. O tema foi colocado e até em vários comentários de vários vídeos diferentes. Eu anotei alguns comentários que eu achei assim, muito interessante, que é realmente o que acontece, né? Uma pessoa chegou a me pedir, Marisa, me conta aí como curar o medo de pessoas, medo de gente. Porque uma das pessoas coloca assim: tem sempre alguém querendo ser meu amigo, sendo simpático comigo, mas eu não consigo ser recíproca, né? Tenho medo de ser magoada, tenho medo de não agradar a pessoa ou de conhecer pessoas com personalidade que eu não aguento. Você vê como essa pessoa não está falando só do presente, ela está falando das referências que ela foi acumulando ao longo da vida, que ela já teve pessoas na vida dela com uma personalidade de um jeito que ela não aguentava, não conseguia lidar, e a pessoa provavelmente era muito impositiva, uma pessoa inflexível, e aí ela não tinha outra saída a não ser cair fora. E aí começa a ter uma sensação de que uma ansiedade, deixa de ser um transtorno de ansiedade, uma ansiedade de que as próximas pessoas com quem ele encontrar, tá muito provável de ser esse tipo de gente, que vai vir com situações, com colocações, com propostas que ela não vai conseguir lidar, vai ser muito desconfortável para ela, então ela prefere não ter amizade com ninguém, pronto, né? Não quero, tem muita gente querendo ser meu amigo, mas eu não tô querendo ser mais amiga de ninguém. Outra pessoa comentou que antes as pessoas iam no mercado para ver gente, e era, né? Esse aqui era um comentário até da época da pandemia, que e hoje o que eu percebo é que as pessoas até quer ver gente, até gosta de ir num lugar onde tem um certo movimento. Eu não gosto de ir naquele mercado que é vazio, não tem ninguém lá. Eu gosto de ir no outro mercado que tem mais movimento, mas contanto que esse movimento não seja composto por pessoas que eu conheço. Né? Pessoas que eu vou ter que interagir, porque pessoas que eu conheço significa vou ter que interagir, vou ter que dar um oi, vou ter que, sei lá, trocar uma palavra, perguntar como é que tá a vida. E para algumas pessoas isso é muito desconfortável, até muda de calçada quando vê um conhecido, muda de corredor no mercado, enfim. Né? E uma outra pessoa que escreveu que antigamente se escrevia carta para os amigos. Quem é dessa época que a gente escrevia carta para as pessoas? Para perguntar como é que está a vida, para contar uma notícia, para se atualizar, né, do que está acontecendo, para interagir. E hoje ninguém escreve mais carta, ok, é uma coisa que não dá, eu acredito que não dá mais para voltar. Se alguém receber uma carta hoje vai achar aquilo muito estranho, que isso, né? Uma carta. Por quê? Hoje se espera que a pessoa vá lá na rede social dela e olha, você quer saber como é que estão meus filhos? Vai lá na minha rede social que tá lá a foto, tá lá o que a gente foi fazer no final de semana, o macarrão que eu comi no domingo, tá tudo postado lá. Então precisa me perguntar. Não precisa vir saber, dá um like lá no Insta, que pronto, já sei que você participou da minha vida. Isso é participar. Isso é um novo tempo,
mas que eu acho que é até dolorido esse tipo de interação. Na hora que a gente vai ver possibilidades que teriam de como realmente acontece, eu considero isso muito dolorido. E esse sentimento, ele pode ser explicado pelo trauma evitativo, né? Quais são as características de trauma evitativo? A pessoa que não busca mais conforto quando ela se sente angustiada, porque ela não conta com pessoas, ela não conta que vai receber algum conforto. Ela está com algum problema no trabalho, com alguma questão com uma pessoa, ela não busca ninguém para conversar, para trocar ideia, para desabafar. Não acho que vai ter ninguém que vai me entender. Pouca resposta emocional às separações. Aquela coisa de, foi embora, né? Ou acabou a festa, não precisa nem ser grandes separações, né? Acabou a festa, encerrou, ufa, graças a Deus, vou para casa. Ou então, às vezes, grandes separações mesmo. A pessoa saiu da vida dela ou porque mudou, ou porque discutiu, ou porque aconteceu. Ela tem pouca resposta emocional. E pouca resposta emocional nem sempre significa que a pessoa está tranquila com a situação. Muitas vezes pode significar que ela está abafando o sentimento dela. Assim, eu não quero reagir, eu não vou reagir, eu não quero sentir. Eu estou sentindo, só que eu não quero. E aí, o que eu falei no vídeo anterior, o que eu vou falar no vídeo de sábado, eu gravei um vídeo com uma antecedência. Mas enfim, o que algumas vezes eu já falei aqui nos vídeos, se você abafa o teu sentimento, ele fica aí dentro fermentando. Essa cara de paisagem que algumas pessoas se treinam a fazer de que nada me afeta, tem a mesma aparência de quem realmente não é afetado. Porque tem uma frase de um autor, que eu não lembro mais qual é, ele fala assim, ó, duas regras para você ser feliz, para você estar bem na vida. Não se incomode com ninharias. E outra, entenda que tudo é ninharia. Então, quando de fato você entender que aquilo não é grande coisa, aquilo realmente não tem uma carga emocional, ok, é uma coisa. Mas você disfarçar, engolir, fazer de conta, tentar abafar um sentimento que existe, aí não é nada bom. Que é mesmo sentido do próximo item, né? Quando a pessoa tenta aparecer ou ela parece indiferente e desinteressado a tudo que acontece. Falar mal de você, tanto faz. E como eu falei, se você tem realmente o sentimento do tanto faz, quem fala mal de mim, o problema é dele, não é meu, tá tranquilo. Mas quando você só veste uma carcaça aqui de uma fantasia de não tô nem ligando, a coisa está lá dentro, né? Pessoas que são autônomas e excessivamente independentes. É bom ser independente? É bom. Mas tudo que é excesso dá uma dica de alguma coisa que não está funcionando bem. Não quero ninguém, não preciso de ninguém, não conto com ninguém. Não, é uma desesperança, não é uma independência. É uma falta de confiança nas pessoas. É uma falta de expectativa de que alguém vai ter alguma coisa boa para oferecer para ela. Não é independência, aparente independência, né? Pessoas que parecem emocionalmente desconectadas ou não responsiva. Nada toca, nada afeta, nada comove, nada é defesa. Normalmente isso é defesa. A evitação é uma defesa. Eu não consigo tomar contato com esses assuntos porque são duros demais para mim, então eu vou me desconectar emocionalmente dessas situações porque eu não quero que elas sejam gatilhos, eu não quero que me despertem coisas ruins que estão aí dentro de mim prontas para explodir. Então, essa não responsividade de algumas pessoas que dá uma aparente tranquilidade, na verdade é um medo de se conectar com emoções que estão muito mal resolvidas dentro dela. Origem, de onde que vem isso tudo? Normalmente pessoas que passaram por situações difíceis, às vezes cruéis, né? E aí elas podem considerar que elas escolheram ficar sozinha. Vou viver sozinha, vou fazer minhas coisas sozinha porque é o melhor para mim. Mas a gente tem que ter em mente que quando a gente pressupõe uma escolha, a gente considera sempre que existem outras alternativas válidas. Eu escolhi essa, mas também teriam outras, mas a minha opção foi essa. Por quê? Quando você escolhe uma coisa porque é a única situação na qual você consegue administrar, na verdade você não está escolhendo, não é uma opção, é falta de opção, né? E aí você considera, que é uma definição de saúde, eu lembro dessa definição de saúde de um professor de faculdade lá 40 anos atrás,
dando das definições, das possíveis, né, formas da gente entender o que é estar saudável mentalmente, né, emocionalmente ou não saudável, ou às vezes até fisicamente. Ele entrou com exemplos de doença física também. É a condição de você optar. Se você é obrigada a estar numa cama, você não está lá porque você escolheu, você está lá porque você não tem condições de levantar, então você não está em saúde. E tudo que você faz quando você não vê outro caminho, você não escolheu aquilo. Você tá naquele caminho por falta de opção. Você não consegue enxergar ou não existe outras possibilidades de você fazer a coisa. Né? E aí outros exemplos também, pessoas que foram duramente criticadas ao longo da vida, e normalmente criticadas por pessoas importantes, pessoas significativas, e num momento em que ela ainda não tinha condição nem de reagir, nem de se conhecer e perceber que aquelas críticas, aquelas julgamentos, era tudo muito injusto, ela não merecia aquilo. Aquilo era uma agressividade da outra pessoa, de motivos que faziam parte só da cabeça da vida da outra pessoa, e ela acabou recebendo uma coisa que não era dela, e aí passa a ter esse medo de pessoas, esse medo de que vem, né? Que vem dos outros aí que eu não sei, parece que eu nunca sei o que esperar das pessoas, parece que nunca tem coisa boa, então fico longe de todo mundo. E aí eu li uma frase uma vez em algum lugar que eu achei bem interessante, que o problema da solidão é que ela fala muito, né? Porque por mais que você se exclua do resto do mundo, por mais que você se fica com você mesmo, e ali tem uma solidão falando. E normalmente essa conversa costuma ser: eu não sei como agradar as pessoas vão me criticar, eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou falar alguma coisa errada, não vai dar certo, não vai funcionar. Normalmente a conversa, uma das conversas pode ser essa, né, da solidão da pessoa que está lá evitando, fugindo do mundo e não está consigo mesma por paz, por real. Existe a possibilidade de uma solidão de paz, de tranquilidade, de opção? Existe. Quando você está lá e tem outras alternativas viáveis que seriam todas ok, mas naquele momento ou por aquele período você escolheu ficar com você mesmo. E alguns pontos a serem considerados para a gente entender essa motivação ou falta de motivação nas interações entre as pessoas. Uma é observar o apego saudável na infância. Lá estou eu falando de infância de novo. As crianças nascem com essa necessidade básica de apego, de interação, de estar junto. Criança quer presença, ela quer adulto junto com ela, que está ali para acolher, está ali para orientar, está ali para mostrar que tem em quem ela pode confiar, tem quem oriente, quem cuide dela. A percepção de que ela pode contar com pessoas, seja lá o que tenha acontecido. Eu acho que a coisa mais bonita que pode acontecer é de uma criança quando chega em casa e conta de uma coisa que aconteceu com os amigos na escola, e às vezes que ela fez, que ela participou, e ela mesma percebeu que não foi muito legal ter feito aquilo, mas ela consegue chegar em casa e contar que aconteceu aquilo. Ah, eu bati no amiguinho porque eu fiquei nervoso. Se ela tem essa segurança que ela pode chegar em casa e contar sem levar bronca, sem ter aquela história: apanhou na rua, vai apanhar de novo dentro de casa, por que você fez isso, você fez tudo errado. Ela está contando com uma orientação, ela está contando com pessoas que vão dar uma base para ela. Isso é muito lindo. E a gente sabe como isso é difícil, como a crítica vem muito mais fácil, vem muito: você faz tudo errado, que, enfim. Isso é um apego saudável da infância. O outro ponto que é interessante da gente observar, esqueci o nome da cientista, mas tem uma cientista que, estudando os primeiros sinais de civilização na Terra, né, desde lá dos homens primitivos, qual é o sinal de civilização? O que pode dizer que agora começou, a gente deixou de ser aquele ser tão primitivo de caverna, e que mostra que a gente começou, foi a descoberta do fogo, foi o uso de metal, foi cultivar comida? Não. Foi um esqueleto que ela encontrou com um osso que tinha sido quebrado e curado. Ela disse que o maior sinal de que
existe civilização, é essa possibilidade de ter pessoas que cuidaram, porque um ser vivo, um animal, uma pessoa que quebra um osso e está lá na natureza, só tem um destino, acabou. Né? Ele só sobrevive se alguém cuidar, só sobrevive se alguém pegar, levar para um lugar seguro, se alguém alimentar enquanto essa pessoa não consegue andar, se alguém oferecer algum cuidado, cobrir a ferida, se tiver outras pessoas fazendo coisas boas por ela, aí ela consegue sobreviver. E esse foi o primeiro sinal de civilização, que eu acho que é o grande sinal de civilização, o tanto que a gente consegue interagir de uma forma bacana, positiva, com bons sentimentos, com compaixão. Né? Eu gosto muito desse sentido, desse conceito da compaixão, que não é ter dó da pessoa, é se dispor a cuidar da outra pessoa, de olhar com bons olhos a necessidade da outra pessoa e entender isso como uma coisa humana e normal e ter a confiança de que aquela pessoa pode receber isso bem, que talvez você também receba coisas boas das outras pessoas. Eu não tenho conceito mais bonito do que esse. E por último, um ponto que é legal também a gente considerar é que desistir de alguma coisa que não está funcionando e seguir em frente é maravilhoso, uma habilidade perfeita, é uma coisa que a gente tem que ter. Ter em mente de que quando a gente entra numa situação tem que seguir até o fim, seja lá ela a mais horrorosa do mundo, principalmente relacionamentos, né? Não é teu amigo, então você precisa perdoar. Não é teu pai e tua mãe, vai ser sempre teu pai e tua mãe, releva. Ah, não se casou, vai ter que seguir até o fim agora, né? Descasar é feio. Isso significa que a pessoa não consegue observar o que de fato está fazendo bem para ela, o que de fato é bom e que ela pode sim mudar de ideia, pode mudar de rumo, pode desistir de pessoas. Isso é maravilhoso. Não está funcionando na minha vida, está me perturbando, tá? Tchau, vou seguir outro rumo. Agora, não pode esquecer do segundo ponto, né? Não ficar só no desistindo das pessoas e não ir para o ponto de vou seguir em frente. Vou desistir dessas pessoas, mas eu vou continuar percebendo, observando as pessoas que são legais para mim, porque eu acho que interagir, estar no mundo com gente é tão fundamental, é tão básico para a gente. E como eu falo, também não estou falando que você tem que estar sempre em festa, tem que ter um monte de gente na tua casa. Não, mas estar aberta a isso e perceber que isso também é bom, isso também é legal. E os momentos que você tiver de solidão, tá lá por opção e não por falta de opção. Como eu acabei de falar, e eu acho muito legal esse conceito da falta de opção. Se você fica só na parte do desistir, não. Desisto de gente desse jeito porque desisto de homem, desisto de mulher, desisto de criança. Tem gente que desiste de criança. Não quero interagir com criança, não quero saber de filho de amigo, não quero saber, porque é muito chato. Tem uma coisa aí que essa criança está dizendo para você. Talvez a sua criança dentro de você ainda está bem mal resolvida, que você precisa olhar para ela e acolher a tua criança dentro de você para depois você acolher a criança dos outros. Ou outra criança na tua vida. Tem muita gente que... Uma pessoa me pediu isso, de falar do medo da maternidade, da paternidade. Era um rapaz, então ele falou do medo da paternidade, que ele até pensava em adotar uma criança, mas tinha muito medo de o que fazer, o que vai ser, você é um bom pai. E todo esse medo é uma insegurança que vem de algum lugar. Então a gente identificar de onde que vem essas inseguranças é tão bom. Leva a gente para caminhos novos, né, bem interessantes dentro da cabeça da gente e da vida da gente. Na hora que você muda a tua cabeça, a tua vida prática muda também. Você sai fazendo coisas assim bem novas que você não se reconhece. Eu acho muito interessante isso, principalmente em terapia, quando a pessoa começa a contar coisas que fala, nossa, eu fiz uma coisa que é muito boa, mas não é de mim. Nunca me imaginei fazendo isso. Às vezes coisas bobas, de rotina, de dia a dia, que parece boba, mas é muito fundamental para como a pessoa se sente com ela mesma, né? E aí reverbera nas pessoas que estão em volta dela. É isso, pensa nisso. Sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te ajudar nesse se entender, se conhecer, descobrir o que tá te cutucando aí dentro, que não tá te deixando confortável com você mesmo, não tá te deixando confortável no mundo com as outras pessoas, pode ser bem legal. Chegou até aqui?
deixa o seu like no vídeo, por favor. Se inscreve no canal, aquilo de sempre, que a gente sempre repete. Entra na caixa de informação, tem o link para o site, tem outras informações, tem o roteiro do texto que eu faço por vídeo, eu publico aqui embaixo também. Às vezes alguém, tem pessoas que me contam, né, que gosta de dar uma lida, acompanhar no texto para rever, pegar alguns pontos. Se bem que eu acabo dando muito exemplo, eu acabo estendendo muito o texto, mas eu acho que fica legal. Fica até no final do vídeo, que sempre entram sugestões de outros vídeos aqui, que é automático do YouTube. E obrigada por me assistir.